Olá, amigos do ADVJus, estamos chegando com um novo programa, profissionalismo e também com aquele capricho, porque afinal você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, ok? Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial, 2 participações, vocabulário jurídico, quadro novo no ADVJus, atitude e comportamento na advocacia. Pergunte ao ADVJus. ADVJus, entrevista jurídica e também momento divino. Agora comigo aqui no ADVJus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADVJus TV de hoje com essa notícia jurídica que separamos para você. Olha só. Notícia de cunho ambiental, hein? Mantida a condenação do município de Ubatuba, todo mundo conhece, né? Por degradação ambiental em APP, Área de Preservação Permanente, né? A segunda Câmara Reservada do Meio Ambiente do TJ de São Paulo manteve a decisão da segunda vara lá de Ubatuba mesmo, que condenou o proprietário de um imóvel e o município de forma subsidiária, né, a cessarem a atividade degradadora do meio ambiente. Segundo os autos, foram comprovados danos ambientais no imóvel do Corréu, com destruição de vegetação nativa e depósito de entulho na área de preservação permanente, na APP, e não tinha licença ambiental. A condenação foi para providenciar a remoção dos fatores de degradação e encaminhamento para o local ambientalmente adequado, descompactação do solo, plantio e manutenção de 389 mudas de espécies arbóreas nativas lá da região, né? O relator do recurso, do desembargador Paulo Airosa, destacou que o município de Ubatuba não comprovou ter tido o zelo necessário no trato do meio ambiente. E olha, Ubatuba arrecada, hein? Como arrecada dinheiro Ubatuba? Infraestrutura naquela base, arrecadando um monte, né? E ainda esse tipo de coisa que acontece de degradação do meio ambiente. Coisas do Brasil, né? Principalmente do litoral norte. Essa notícia, nossa fonte, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, ok? Então, só para variar, né, vamos continuar falando de direito ambiental aqui, mas de ADV especial com o Dr. Fabrício Martins Pereira. As vantagens do levantamento do passivo ambiental em release. Olha só que participação excelente. Olá, amigos do ADVJus. Hoje no ADV especial em direito ambiental, nós vamos falar um pouquinho a respeito do passivo ambiental. O que é passivo ambiental? Passivo ambiental são todas as características de uma propriedade rural, estamos falando especificamente sobre propriedade rural, que não atende às leis e à regulamentação ambiental do nosso país. Eu cito para os colegas aqui alguns exemplos como a obrigatoriedade de se fazer a reserva legal florestal, que no estado de São Paulo e na maioria dos estados do Brasil é 20% da propriedade que tem que ter de mata preservada. A área de preservação permanente, que são os entornos dos rios e nascentes de rio dentro da propriedade rural, que precisa ter a mata ciliar, uma mata ali constituída. Pois bem, eu citei apenas 2 elementos de todos os outros que devem ser observados na propriedade rural para efeito de regularização ambiental. E aquilo que não estiver em acordo com a lei e com a regulamentação gera um passivo ambiental, ou seja, uma necessidade, uma obrigatoriedade de se fazer a regularização. Pois bem, técnicos como agrônomos, biólogos, eles fazem o que nós chamamos de levantamento do passivo ambiental e eles fazem um relatório, um laudo de passivo ambiental, identificando quais as irregularidades, quais as ilegalidades, o que essa propriedade precisa fazer para ela se regularizar. Pois bem, quando são detectados esses problemas, evidentemente que cada um desses problemas tem um custo para resolver. Se você tem, por exemplo, uma nascente de rio que não tem uma mata ao entorno dela, você precisa plantar essa mata, apresentar um projeto para o órgão ambiental e isso tem um custo. E no relatório de passivo ambiental existe a possibilidade de levantar esse custo. Pois bem, o que eu faço com isso? Quando um cliente seu te procurar
e dizendo que ele está comprando uma propriedade rural, está negociando e quer que você faça um levantamento em toda a documentação, você pode oferecer para ele o levantamento do passivo ambiental e a valoração, quanto custa para regularizar essa propriedade. E ele pode colocar esse custo na negociação do preço que ele está fazendo, porque futuramente ele terá que fazer esses ajustes, esses acertos e essa regularização. Então o custo do passivo ambiental pode ser levado pelo seu cliente a título de negociação, até mesmo do preço da compra da propriedade rural. Espero ter ajudado os colegas com essa dica. E logo mais estaremos aqui novamente em mais um ADV especial em Direito Ambiental. Forte abraço. Ok, obrigado, doutor. Agora o momento do vocabulário jurídico. Olha que pergunta interessante. Onde pode ser usado e quando é cabível o agravo de petição? Tenho certeza que muita gente ou não sabe ou não se lembra. Olha, eu vou até repetir. Onde pode ser usado e quando é cabível o agravo de petição? Resposta no intervalo, aguarde. Mais um ADV especial, agora vamos falar de direito notarial e registral. Wendel Salomão. Atualização dos inventários e divórcios extrajudiciais. Em cartório. Excelente, confira. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar com vocês sobre uma atualização importantíssima nos inventários de divórcios extrajudiciais. Os inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais poderão ser feitos em cartório, ainda que envolvam herdeiros com menos de 18 anos de idade ou incapazes. A decisão foi aprovada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 28 de agosto de 2024. A medida simplifica a tramitação dos atos que não dependem mais de homologação judicial, tornando-os mais céleres. Com a mudança, a única exigência é que haja um consenso entre os herdeiros para que o inventário possa ser registrado em cartório. No caso de menores de idade ou incapazes, a resolução detalha que o procedimento extrajudicial pode ser feito desde que lhe seja garantida a parte ideal de cada bem a que tiver direito esse menor ou incapaz. Nos casos em que houver menor de 18 anos de idade ou incapazes, os advogados irão remeter a minuta da escritura pública do inventário ao Ministério Público para aprovação. Caso o Ministério Público considere a divisão injusta ou haja impugnação de terceiro, haverá necessidade de submeter essa escritura ao Judiciário. Do mesmo modo, sempre que o tabelião tiver dúvida a respeito do cabimento da escritura, deverá também encaminhá-la ao seu juízo competente, ou seja, ao seu corregedor. No caso de divórcio consensual extrajudicial envolvendo casal que tenha filho menor de idade ou incapaz, a parte referente à guarda, visitação e alimentos destes deverá ser solucionada previamente no âmbito judicial, como já havia dito a lei. A possibilidade da solução desses casos por via extrajudicial ajuda a desafogar o Poder Judiciário, que conta atualmente com mais de 80 milhões de processos em tramitação. Para essas dúvidas ou outras, eu estou à disposição. Caso você queira maior celeridade nos seus processos, procure um tabelião de notas da sua confiança. Nos vemos em breve, meus amigos, e até logo. Legal. Meus amigos, agora quero chamar sua atenção para que você fique ligadinho aqui comigo no ADV Jus. No segundo bloco, você vai assistir a segunda parte da entrevista que fizemos com a doutora Patrícia Buldo. Ela é delegada, da Delegacia de Defesa da Mulher, da DDM. Excelente trabalho, excelente profissional. Entrevista, muito boa. Confira já aqui no ADV Jus, após o intervalinho, que é bem curtinho. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
O ADV Jus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADV Jus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADV Jus, para advogados e operadores do direito. Onde pode ser usado e quando é cabível o agravo de petição. O agravo de petição é um recurso usado somente na Justiça do Trabalho e é cabível na fase de execução do processo, quando há discordâncias com a decisão do juiz. Ok, voltamos então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Agora vamos exibir para você a sequência do quadro novo que criamos aqui no ADV Jus TV. Atitude e comportamento na advocacia, para jovens e iniciantes da advocacia, dos 20 aos 70 anos de idade. Hoje abordarei uma dificuldade de todo iniciante na advocacia, que é justamente cobrar consulta. Eis a questão. Prezado colega, se o seu escritório, se o escritório já for seu, uma justa iniciativa é ter fixado em local discreto, mas bem visível na sala de recepção, um quadro indicando a cobrança da consulta e seu respectivo valor. Um valor deve ser colocado aí de uma forma que tenha sido usado o bom senso, Caso não tenha o escritório e o atendimento for ocorrer em sala particular, por exemplo, na OAB, antes de qualquer informação ou opinião, faça transparecer com clareza que a consulta vai sim ser cobrada, que ela é devida, pois a sua opinião profissional é importante demais. Caso não fosse, para que você estaria sendo procurado, não é isso? Então, não se acanhe ao ser indagado. Doutor, o senhor cobra consulta? Seja pontual. Responda apenas sim. Não é preciso altivez, mas também não cabe nenhum tipo de receio ou mesmo de falta de confiança para essa resposta tão importante, A cobrança da consulta é um direito assegurado por lei a todo advogado. Então, quando pensar em titubear se deve ou não cobrar consulta, é só lembrar das inúmeras dificuldades enfrentadas e vencidas na sua trajetória. Foram muitas, não é isso? Jamais se preocupe se por acaso o cliente lhe disser que é bem comum, mas o doutor fulano, a doutora ciclana, eles não cobram consulta. Apenas responda que no seu caso você não pode abrir mão da cobrança e por uma questão apenas profissional, a cobrança será devida. Você vai ir nesta direção. Apenas isso. Evite falar a respeito lá do comportamento daqueles colegas lá que supostamente não estavam cobrando consulta. Não é seu caso, você não tem nada com a vida deles, não é isso? Então, siga aí nessa linha. Evite qualquer tipo de comentário nesse sentido. Vale lembrar, que inclusive é uma praxe, tanto na advocacia trabalhista como previdenciária, essa cobrança de consulta ela pode ser abolida nessas duas áreas, tá? É uma forma diferente de contrato que existe, é uma praxe. Agora, que é fato, olha só, a isenção de cobrança de consulta em qualquer coisa da advocacia, exceto aí onde eu falei, esse negócio de chegar ali e simplesmente bonificar, a consulta não é nada, isso com certeza não traz nenhum cliente a mais para você e também não tem prova do que aquele cliente que você o dispensou da cobrança de consulta vai voltar. Isso com certeza não vai acontecer. Agora, você deve saber sempre, você não deve nunca, jamais imaginar-se saber de tudo, atender todo tipo de demanda. Isso é sim uma receita infalível do insucesso, ok? Espero ter ajudado também nessas dicas. No próximo ADV Jus falarei a respeito de procuração e contrato de honorários. Espero você.
Agora o Pergunte ao ADVJus. Essa pergunta nos foi enviada aqui, de direito condominial. Visitantes no condomínio podem usar a área de lazer? Resposta com a competência do Dr. Márcio Espímpolo. Ele é o titular da matéria aqui no ADVJus. Veja. Será que o visitante pode frequentar as áreas de lazer, as áreas comuns do condomínio? A resposta do advogado é sempre aquela: depende. Depende do que nesse caso? Vai depender do regimento interno daquele condomínio específico. Cada um tem o seu, portanto, pode ser que um condomínio permita que o visitante frequente, por exemplo, a piscina, quadra de esportes, mas não permite que frequente a academia. Pode ser que outro permita que também frequente a academia. Então, os visitantes, de modo geral, precisarão, logicamente, através do seu proprietário, do que o convidou, a verificar naquele instrumento, no regimento interno do condomínio, se é possível ou não, ou talvez até na própria convenção, se tiver disposto dessa forma. O que então vai definir se o visitante ele pode frequentar as áreas comuns, quais e quando, vai ser o regimento interno de cada condomínio. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora a entrevista ADVJus que fizemos com a delegada titular da DDM aqui de Ribeirão Preto, a doutora Patrícia de Mariane Buldo. É a segunda parte que você vai conferir comigo aqui, tá? O ingresso e a atuação da mulher frente à atividade policial. Excelente entrevista, excelente profissional, vale a pena você conferir. Veja. Eu estou falando com a doutora Patrícia, ela é titular da delegacia da DDM aqui de Ribeirão Preto, ok? Você que não está ligado ainda, né? A nossa convidada é a delegada titular da DDM aqui de Ribeirão Preto, que aliás fica pertinho ali do novo shopping, na Costabile Romano. Doutora, o pessoal está perguntando aqui para mim, deve ser alguma estudante, né? Essa pergunta chegou por internet, souberam que a senhora estaria aqui com a gente, né? Se precisa ser muito corajosa para ser delegada ou se apenas o profissionalismo já basta? Eu não sei, talvez. As pessoas me acham bastante corajosa, me julgam assim. Tem que ter coragem para enfrentar muitas coisas na vida, não só a profissão. Tem muitos medos que a gente passa, não só na polícia. Então, você vai enfrentar uma carreira mais masculinizada, onde, então, a mulher tem que enfrentar as dificuldades com a nossa cultura um pouco machista. Então, tudo isso tem um pouco de coragem para você se firmar ali e ser reconhecida. É isso mesmo. Doutora, também não fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, né? Ali na questão, por exemplo, da DDM, acho que foi a primeira vez na vida que eu entrei dentro da delegacia da mulher. E eu não vi um homem lá sequer trabalhando. Do lado oposto, né? Também ali às vezes não tem certas questões que às vezes o homem se sente assim um pouquinho, opa, aqui, esse terreno aqui não é meu. Nós temos homens trabalhando lá, tem um delegado, 2 delegadas, né, ali na DDM em si, e no plantão também temos 3 delegadas e 2 delegados. Tem situações, por exemplo, que o doutor Leandro, que é o assistente ali da Delegacia de Defesa da Mulher, que ele me chama, olha, essa situação é um pouco íntima. A gente também, eu instruo todos os policiais da Delegacia de Defesa da Mulher, do sexo masculino, que perguntem à vítima: você se sente à vontade falando comigo ou prefere que eu chame uma policial do sexo feminino? A maioria das mulheres não recusam, não se importam, porque é um policial, um profissional preparado. Alguns casos as questões são muito íntimas, quando envolve estupro. Às vezes o próprio delegado não se sente à vontade, prefere que eu faça. E eu, claro, vamos lá e fazemos o que tem que ser feito, porque algumas questões às vezes precisam ser perguntadas. E dão gatilhos e a vítima sofre cada vez que conta. Então, esse olhar acolhedor, que o homem também pode ter. Mas, às vezes, uma mulher tem mais aquela questão da sororidade, né, de identificação. Doutora Patrícia, com relação, né, à atual empreitada, a violência doméstica, tem muitos temas aí, evidentemente, na polícia que são desafiadores. Mas eu acho que, nesse caso, nós podemos até sublinhar um pouquinho mais, não é isso? Sim. É porque os outros crimes do Código Penal envolvem, às vezes, patrimônio, tráfico de drogas, e que se esvai ali. A violência doméstica, ela é como aquela pedra no lago. Ela atinge várias camadas, das crianças que presenciam, da sociedade, do mercado de trabalho, que às vezes a mulher não vai trabalhar porque ela está ferida. Então, e a questão também do emocional, do psicológico dessa vítima. Que não adianta você entregar um papel e falar para ela ir embora. Tem que ter
Outro, a rede de apoio que nós chamamos. Na verdade, a senhora está falando para mim que tem que ter uma visão bem social bem acolhedora, bem humanitária. Bem humanitária. Isso é muito importante, né? Um papel apenas pode até, talvez, quem sabe, lá na frente complicar ainda mais se ela for para casa com o papel só. Em Né? alguns casos, sim. É por isso que a medida protetiva é um divisor de águas no combate à violência doméstica. Então, o que podemos depreender, né, em nível social, principalmente do acolhimento ali das vítimas, né? Evidentemente que a senhora já falou para mim que tem que ter aquela atenção diferente no trato desse tipo de crime ou de implicação com relação aos crimes cometidos ali contra o patrimônio, né? Justamente porque as vítimas são vulneráveis, né, doutora? Sim, a violência doméstica, ela abrange todos os crimes acontecidos no âmbito doméstico, inclusive os patrimoniais. Muitas vezes o agressor, ou o marido, ou o irmão, porque a violência doméstica não é só o marido, né? Pode sim o pai, mas então o agressor muitas vezes avança no patrimônio da vítima e ela não consegue ali depois gerir a própria economia. Ou muitas vezes ela não trabalha. Tem muitos casos que a mulher não pode sair daquele ciclo de violência doméstica porque ela não tem como subsistir. Sem aquele provedor, sim. Então, não é só o boletim de ocorrência, também inserir essa mulher no mercado de trabalho faz parte do nosso trabalho, usando ali a rede de apoio, que faz esse trabalho junto com a gente. Doutora, e esse círculo, né, vicioso no qual a senhora está se referindo, né, que é da violência doméstica, ele é mais corriqueiro do que se imagina das pessoas? Não, ele é muito corriqueiro. O que é esse ciclo que a gente chama? A primeira fase de um relacionamento é aquela fase do amor, do carinho e da atenção. Num segundo momento, já começam a pode ser agressões verbais, humilhações em público. Sim. Num terceiro momento, pode chegar a agressão física. Aí a vítima decide romper aquele relacionamento, se afastar do agressor. Mas ele retorna, ele se desculpa, promete não fazer mais isso. Ela tem esperança, porque nós estamos falando da família dela, de uma pessoa que ela amou, ou ainda ama, apesar de tudo. Dos filhos dela, né? Pai dos filhos dela, e ela dá uma nova chance. E aí volta, por isso que é um ciclo, que aí volta naquela primeira fase do amor. Mas logo também retorna à segunda fase, e ela está sempre envolvida nesse ciclo. Então, muitas vezes demora muitos anos para que ela consiga sair desse ciclo. E ali também tem que ter uma atenção, né, doutora, que às vezes quando ela já foi lá, ela já foi atendida, né? Ela já foi explicado para ela, foi inclusive colocada a medida protetiva, mas aí ela perdoa, e aí ela precisa de novo da polícia, de novo... E sempre que precisar, eu entendo a dificuldade de sair desse ciclo de violência doméstica. Quem trabalha com violência doméstica tem que entender a dificuldade de uma mulher conseguir sair desse ciclo. Então, se ela reatar o relacionamento, pedir para retirar a medida, quantas vezes ela precisar, nós estaremos ali para pedir uma nova medida e para ver se dessa vez ela consegue se livrar. Ela tem que sentir que realmente... ela é acolhida ali. Tem aquele acolhimento especial. Nós né? não julgamos. Isso mesmo, isso é muito importante, doutora. Doutora, agora às vezes, né, por desconhecimento, o pessoal imagina que a violência doméstica ela está mais ali ligada, né, à condição, à baixa condição social, principalmente das vítimas, né? Mas eu tenho cá para mim que o nível social não tem muito a ver, ela acontece em todos os níveis. A violência doméstica acontece em todas as camadas da sociedade. Algumas camadas consideradas mais privilegiadas, muitas vezes preferem não registrar boletim de ocorrência, às vezes continuam naquele ciclo, outras se separam e preferem se afastar das questões policiais. Outras procuram. Certo. Doutora, além da violência física, né, que para mim, eu já até falei aqui nos bastidores da doutora, para mim isso é insuportável, né? Uma violência física, todas não são aceitáveis, mas a violência física, para mim, é insuportável, né? Quais, assim, para o pessoal que nos acompanha, que não tem assim, aquele conhecimento jurídico e tal, quais são os itens mais corriqueiros, né, que são cometidos fora a violência física? Os tipos de violência doméstica podem ser verbais, as ameaças, ofensas, xingamentos. Sim. A psicológica, que é devastadora. Às vezes uma agressão física é horrível, inaceitável, mas ela sara. A psicológica muitas vezes não deixa marca, mas a marca é dentro. Pode ser até pior. Pode ser até pior.
A violência também pode ser patrimonial, como dissemos aqui. A violência pode ser sexual também. E física, que é aquela que nós falamos. E a medida protetiva, ela pode ser requerida por advogado, inclusive? Sim, senhor. A medida protetiva pode ser requerida na Delegacia de Defesa da Mulher, com advogados, na Defensoria Pública. O NAEM também pede. Certo. Então, e a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM aqui de Ribeirão Preto, ela está localizada na Avenida Costábile Romano, número 3230, 3230, na Ribeirânia, pertinho ali do novo shopping. Funcionando 24 horas agora. Funcionando 24 horas, como a doutora Patrícia muito bem sublinhou. E eu quero já de pronto, nós chegamos no finalzinho da nossa entrevista, te agradecer imensamente ter aceito o meu convite para a gente falar desse assunto tão caro, tão importante aqui no ADVJus. Muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Sempre que quiserem, alguma informação, eu venho. Tá? Eu quero que a senhora, por favor, seja portadora. Um forte abraço ao Dr. Jorge, que inclusive já esteve em nosso portal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo. Legal demais ter você sempre comigo aqui no ADVJus. Vamos abrindo o sorriso, você já até sabe, né? Chegou a hora do momento divino. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Vinho é tudo de bom. Oferecimento La Botilha. Veja aí. Vinho 5,50 Olian. Vinho tinto seco de coloração vermelho rubi límpido. No olfato apresenta aroma de frutas negras, ameixa preta, especiarias, cacau, baunilha. O paladar é intenso, com bom volume em boca, boa acidez, equilibrado e taninos firmes. Uva, blend de uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Alicante e Bouquet. Ele é produzido pela vinícola Olian, região da Serra Gaúcha, Brasil. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas e massas com molhos condimentados. Uma delícia! Experimentem! Tintim! O vinho 5,50 Olian você encontra em La Botilha Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Ok, encerramento de mais um ADVJus TV. Fico por aqui, prometo voltar na próxima semana com um programa inédito, certeza. ADVJus, estou ligado, ADV especial. Vem para cá participar você também, ou conhecer. Desejo a você tudo de bom, um forte abraço e até o próximo.